Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um podcast Curados para Curar. E hoje a nossa entrevistada é minha querida amiga, irmã Yasmin Falcão. É um prazer ter você aqui conosco. O prazer é todo meu de estar aqui participando desse podcast que eu creio que vai edificar muitas vidas. Nosso tema de hoje é ansiedade. E Yasmin, eu gostaria de saber de você, quando você se deu conta que estava com ansiedade? Então, para mim foi tudo muito novo, né? Porque eu já tinha no ambiente familiar pessoas ao meu redor que sofria com isso, com ansiedade. E quando eu comecei a ter os sintomas, eu achei que eu estava com alguma enfermidade. Eu pensei, deve ser alguma enfermidade bem grave, porque eu comecei a sentir muitas dores de cabeça, dores no estômago, corpo começou a sair manchas pelo meu corpo, o coração acelerado. E aí eu fui atrás de médicos para poder fazer vários exames, fazer um check-up geral, para eu poder encontrar aquilo que eu estava sentindo, encontrar resposta para aquilo que eu estava sentindo. E aí foi quando eu descobri que eu estava tendo crise de ansiedade, que aí para mim foi assim bem um baque bem grande, porque eu achava que na minha cabeça eu tinha uma resistência contra isso, né? Achava que não, cristão não sofre com isso, né? E veio para poder me mostrar que não é desta forma, que todos nós estamos sujeitos a passar por isso também. E falando sobre essa descoberta, como que você lidou com essa situação? Olha, no início foi muito difícil. Até eu entender aquilo que eu tinha, até eu aceitar, porque o passo principal é você aceitar para você procurar uma ajuda, você entender que você precisa de ajuda. Então, assim, foi um processo bem, assim, lento, né? Foi aos poucos que eu fui ali me identificando e que eu fui entendendo que eu precisava daquela ajuda. Então, eu fui buscar tratamentos em igrejas, oração, porque eu acreditava muito que a oração ela curava e de fato cura, mas também buscar ajuda profissional dentro das igrejas, que as igrejas disponibilizavam isso. E eu achei isso muito interessante, porque várias igrejas tinham esse meio aberto para as pessoas através de cursos de cura interior, cursos de mulheres curadas, e muito deles era psicólogos, pessoas da área mesmo que davam esses cursos. Preparados, né? Isso, e pessoas que até mesmo já tinham passado por isso, então através do seu testemunho, através de como elas superaram isso, elas estavam ali ajudando outras pessoas também, né? Então, foi uma coisa que foi um maior meio, né, na verdade, que me ajudou a encontrar a cura, né? Fala um pouquinho mais sobre essa experiência em relação aos profissionais também, essa ajuda espiritual que você teve. Então, na verdade, eu fui numa igreja de uma amiga, eu já tinha feito vários cursos. Quando eu comecei de fato mesmo a fazer cursos de curas, eu ainda não tinha ansiedade. Eu ainda era uma pessoa assim, não me considerava nesse cenário, com esse diagnóstico ainda de ansiedade. Então eu fazia vários cursos ali, eu ajudava, fazia parte de eventos de mulheres voltado para a cura, porém eu não entendia aquilo que aquelas mulheres estavam passando. E era muito engraçado até porque eu falava, meu Deus, como que essas mulheres estão passando por tal situação? Como que elas conseguem sentir isso? O mundo é tão lindo, o mundo é tão belo, e elas pensando em se matar. E ali eu abraçava as pessoas e o Senhor me fazia sentir muitas das vezes a dores daquelas mulheres, mas eu não entendia o porquê que elas sentiam aquilo. Até o momento que eu precisei sentir, para eu poder entender o que elas passavam. E aí, quando veio que eu comecei a ter de fato, eu comecei a participar de outros cursos, mas aí um pouco mais a fundo, e esses cursos eram com psicólogos, psicanalistas, pessoas mais dentro da área mesmo, e ali elas foram trabalhando naquilo que eu realmente precisava. E quando eu cheguei ao ponto desse processo de buscar essa ajuda, de ir mais a fundo naquilo que eu realmente precisava, foi num ponto que eu já estava, assim, que eu já tinha desistido da vida.
que eu já não queria mais viver, que eu falava, para mim já não dá mais, eu já tinha falado pro Senhor que eu não queria mais, e eu já estava desacreditada de tudo, de todos, eu achava que a vida já não tinha mais sentido. Então eu falo que eu cheguei no último estágio da depressão, que é o ponto de tentar um suicídio. Então eu cheguei naquele último estágio ali para poder entender o que Deus ele tinha na minha vida e o que Deus ele tinha reservado para mim. Obviamente que veio como consequências de coisas que eu vivi no passado, de coisas que a gente vem acarretando, né, vai trazendo ao longo da vida, bagagem que uma hora ela chega e ela pesa nas nossas costas e pode trazer essa ansiedade ou trazer alguns outros problemas, né, na nossa alma, nos nossos sentimentos, através de coisas que a gente veio trazendo. Mas eu acredito que eu fui assim no meu limite, que eu cheguei no meu limite, que o Senhor me permitiu chegar no meu limite ali para mostrar as mãos dele. Porque quando eu cheguei nesse limite, eu vi as mãos do Senhor me curando, me salvando e me libertando daquele sentimento. Foi como se tivesse tirado todo o peso das minhas costas, tivesse tirado todo o fardo, mas foi um processo que eu precisei passar, que eu precisei aceitar e que eu precisei assim me posicionar, principalmente. Porque quando a gente se entrega para a doença, quando a gente se entrega para aquilo, não, eu tô assim e eu vou viver assim, eu vou morrer assim, vai ser desse jeito e acabou. Quando a gente mesmo não coloca um basta e fala, não, eu não sou isso, eu não sou as minhas emoções, eu não sou os meus sentimentos, eu não sou aquilo que eu tenho, que eu tô vivendo. Quando a gente se posiciona, quando a gente vai contra aquilo que a gente está sentindo, eu acho que isso daí é um passo grande que você dá. É um passo grande que você dá para você acordar e para esse sentimento, para você se libertar desse sentimento. Eu acredito que seja isso. Em meio a essas dores que você sentiu, né, a esses traumas que você viveu, como que foi a convivência com a sua família? Você teve apoio familiar? A princípio eu tive, mas também não tive na questão assim deles entenderem que era algo emocional. Porque eu fui criada numa família muito religiosa. Meu pai pastor de Deus e Amor, minha mãe também veio da Deus e Amor. Eu fui criada dentro da Deus e Amor, eu e meus irmãos. Então, assim, nunca foi aquela coisa, aquele apoio de não, vamos lá procurar uma ajuda psicológica, vamos procurar aquela coisa. Assim não era, era mais, isso é demônio, isso você tem que orar para expulsar, isso os demônios estão te perturbando, isso é. Então, assim, foram muitas coisas na minha mente. Assim, tinha eles do lado, que eles viam ali o meu sofrimento, eles me abraçaram e tal, porém não tinha as palavras certas. Acho que pode cortar. Um pouquinho pra gente, como foi a sua experiência no processo da ansiedade? Então, foi um processo bem difícil. Na verdade, eu comecei a entender que eu realmente estava com ansiedade quando eu tive uma perda, que foi, na verdade, eu tive uma enfermidade e dentro dessa enfermidade eu fui perdendo muitas coisas. Perdi emprego, perdi bens materiais. Então, com essa enfermidade, ela me impossibilitou de continuar no meu ramo de trabalho, de continuar trabalhando na área que eu gostava, na área que eu estava ali. Então, eu precisei sair da minha área profissional. E aí eu precisei me reinventar do zero, eu precisei recomeçar do zero, precisei fazer dentro das minhas limitações e dentro daquilo que eu podia. E o Senhor, ele sempre falava comigo, esse processo é apenas para o seu crescimento, é apenas para te fazer crescer, mas eu não entendia o porquê que eu estava passando por aquilo. E para mim foi um momento muito difícil, e aí eu comecei a ter nesse momento, ter vários outros problemas junto ali. Então aquilo dali foi mexendo muito com o meu psicológico, mexendo muito com a minha cabeça, me deixando muito abalada. E foi quando eu vi que realmente eu estava no estágio de ansiedade, que eu tinha bastante crises de choro, crises de medo, passou pela minha cabeça a vontade de se matar durante 3 vezes, porém eu nunca tinha tido a coragem de realmente ali atuar, né, de realmente tentar o suicídio. Até que chegou num ponto que quando eu achei que não, agora eu tô curada, agora eu tô bem e tal, eu vivi um outro baque, e aí dentro dessa luta que eu estava passando, dentro dessa dificuldade, que eu sofri muito, para mim foi muito difícil,
E é até bom, eu acho, compartilhar hoje sobre isso. Eu acho interessante compartilhar sobre isso, porque durante muito tempo eu me resguardei. Eu não quis compartilhar, não quis falar, eu preferi guardar para mim. Porém, o Senhor sempre vem falando comigo que seria um testemunho.